Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Caixa Seguridade do primeiro trimestre de 2026. Informo que esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia no endereço www.ri.caixaseguridade.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. To hear the audio in English, please click on the interpretation button. Todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Estão presentes o diretor-presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela, e o diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Edgar Soares. Agora, passo a palavra ao diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da apresentação de resultados da Caixa Seguridade. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar um agradecimento especial aos colaboradores da companhia, das demais empresas do grupo e da Caixa, que com a sua força de vendas extremamente comprometida e dedicada. É importante reconhecer que vocês fazem parte da construção do sólido resultado desse primeiro trimestre que iremos apresentar a seguir. Muito obrigado. No slide 3, começo destacando os resultados comerciais em dois ramos diretamente conectados à atividade central da Caixa, o Banco da Habitação. Ao longo do primeiro trimestre de 2026, o seguro habitacional apresentou volume recorde de prêmios. Mantivemos a liderança de mercado, com crescimento consistente, impulsionado pela característica de empilhamento do produto, que acompanha a evolução da carteira de financiamento habitacional do banco. Encerramos o período com quase 1,1 bilhão de reais em prêmios emitidos, o que representa um crescimento de 13% no ano. Vale destacar que no mês de março, o volume de emissões do seguro habitacional da Caixa Residencial superou toda a carteira em runoff, composta pelos seguros habitacionais que foram comercializados até em 2021, que ainda estão vigentes. Já no seguro residencial, alcançamos quase 283 milhões de reais em prêmios do trimestre, um crescimento de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse desempenho foi influenciado pela estratégia de comercialização do seguro residencial acoplado ao financiamento habitacional. Embora essa abordagem tenha algum nível de impacto no crescimento de curto prazo, ela assegura resultados mais resilientes, previsíveis e sustentáveis no longo prazo. O seguro acoplado representou 12,7% do total de emissões do trimestre, um crescimento de 30% na comparação anual. Ainda nesse contexto, destaco o aumento de quase 7% dos contratos com vigência superior a 3 anos em relação ao primeiro trimestre de 2025, que passaram a representar 41% dos prêmios emitidos no trimestre. Passando ao slide 4, apresento o desempenho nos segmentos de previdência e capitalização neste primeiro trimestre. Em previdência, as iniciativas voltadas à captação e à retenção contribuíram para uma captação líquida de 1,3 bilhão de reais no período. Neste trimestre, superamos o marco de 200 bilhões de reais em reservas, um crescimento de 15% em 12 meses, consolidando a Caixa Seguridade entre as principais operações de previdência privada no país. Esse desempenho reflete uma trajetória consistente ao longo dos últimos anos, sendo que é importante notar que, em pouco mais de 4 anos, a companhia dobrou o volume de reservas sob sua gestão, movimento reflexo de uma estratégia orientada ao longo prazo e pela adequação do portfólio às diferentes necessidades e fase de vida dos clientes. Com a arrecadação de quase 543 milhões de reais, apresentamos pelo 5º trimestre consecutivo o melhor desempenho e capitalização, um crescimento de mais de 28% no ano. Esse resultado reflete a estratégia de foco na comercialização de títulos de pagamento mensal. Ao longo do período, foi implementada a funcionalidade de resgate e revenda, que tornou o processo mais ágil, integrado e estratégico, gerando ganhos de eficiência tanto para a força de vendas quanto para a experiência do nosso cliente. Passando agora aos principais destaques do trimestre,
Começo com atingimento em março, do marco de 50 bilhões de reais em estoque de cartas de consórcio. Esse patamar reforça o desempenho robusto do produto, que é impulsionado pelo atual cenário de taxas de juros elevados, que o posiciona como uma alternativa atrativa ao financiamento tradicional. Adicionalmente, celebramos ao final de abril os 5 anos do IPO da companhia, com ações listadas no segmento Novo Mercado da B3. Ao longo desse período, a Caixa Seguridade construiu uma trajetória consistente de crescimento, solidez e geração contínua de valor aos acionistas, com a distribuição de quase 16 bilhões de reais em dividendos. Esses resultados evidenciam a robustez do nosso modelo de negócio, bem como o compromisso permanente com a excelência na execução, transparência e elevado padrões de governança. Por fim, destaco a conquista do selo ouro de ABNT Mulher no eixo de enfrentamento à violência contra as mulheres. Um reconhecimento que atesta a maturidade e a robustez das políticas, práticas e iniciativas adotadas para promover um ambiente organizacional mais seguro e acolhedor e alinhado aos princípios de direitos humanos. Para concluir essa primeira parte, eu passo aos principais indicadores da companhia no trimestre. Com o maior resultado trimestral de nossa história, registramos um lucro líquido gerencial de 1,1 bilhão de reais, representando um crescimento superior a 13% em relação ao mesmo período de 2025. O ROI encerrou o mês de março em patamar próximo a 66%, um avanço de 7,3 pontos percentuais em comparação ao apurado ao final de março de 2025, evidenciando a elevada eficiência na geração de resultados. Por fim, o Conselho de Administração aprovou ontem a distribuição de 1,05 bilhão de reais em dividendos. Esse montante corresponde a cerca de 92% do lucro líquido apurado no trimestre, mantendo o payout em patamar superior a 90%, o que reforça o compromisso da companhia com a geração de valor consistente para os seus acionistas. Eu passo agora a palavra ao Edgar Soares, que vai dar continuidade à apresentação, trazendo mais detalhes sobre o desempenho financeiro e comercial da companhia nesse primeiro trimestre. Edgar. Valeu, obrigado, Portela, obrigado, Matheus, obrigado a cada um de vocês. Vou passar agora a apresentar mais detalhes do desempenho financeiro, comercial e operacional da companhia. Passando à próxima tela, apresentamos resumidamente o resultado financeiro. É importante observar aqui que os números apresentados estão em uma visão gerencial de acordo com o IFRS 4. Começo pelas receitas operacionais que alcançaram 1,5 bilhão no período, um crescimento de 10,3% no ano. Desse volume, 59% correspondem às receitas de investimentos em participações societárias, com desempenho 18% superior frente ao observado no ano anterior. Os outros 41% da receita operacional se refere à distribuição, que cresceu 1% entre os períodos, com destaque para as receitas do segmento de capitalização, que aumentaram 30%, e dos ramos de seguro habitacional, com aumento de 14%, e residencial com 8%. O lucro líquido gerencial, como já mencionado pelo Gustavo, atingiu nesse primeiro trimestre 1,1 bilhão de reais, com um crescimento superior a 13% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Sob a ótica contábil, o lucro líquido apresentou alta de 9,5% entre os períodos. Com esse resultado, a companhia atingiu um ROI de 65,9%, crescimento de 7,3 pontos percentuais em relação ao observado no primeiro trimestre de 2025. Esse crescimento decorre principalmente da melhora do resultado operacional e financeiro da companhia. Avançando para a tela seguinte, vamos falar sobre o desempenho comercial da vertical de seguros da companhia. Começamos pelos prêmios emitidos, que totalizaram 2,5 bilhões de reais no trimestre, também com destaque para os ramos habitacional e residencial, que vem apresentando uma sólida trajetória de crescimento. O habitacional, com uma marca de 1,1 bilhão de reais em prêmios emitidos, um aumento de 13% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, reflete o crescimento da carteira de crédito imobiliário na Caixa. Já o residencial apresentou um crescimento de 6% entre os períodos, e é fruto do sucesso das estratégias abordadas há pouco pelo Gustavo. Destaque também para o aumento de 104% no seguro auto comercializado pela IUSE.
O foco no resultado consistente e sustentável é um pilar da estratégia adotada pela Caixa Seguridade. Nesse sentido, no primeiro trimestre deste ano, a modalidade de pagamento mensal de seguros de vida representou 74% do total das emissões. Ainda que o volume de prêmios do produto tenha se mantido estável entre os períodos, essa dinâmica tende a gerar um aumento no fluxo das emissões ao longo do tempo e se reflete na alta de 4% dos prêmios ganhos. Importante observar também que o número de clientes com o produto tem apresentado um crescimento consistente nos períodos. O seguro prestamista apresentou um crescimento de 19% na comparação com o trimestre anterior, refletindo o movimento de concessão de crédito elegível ao produto na Caixa. Essa recuperação foi beneficiada também pelo início da oferta, ainda em piloto, no final de fevereiro, por meio da jornada digital do Internet Banking do Seguro Proteção Desemprego, no aumento da contratação do crédito consignado do trabalhador. No trimestre, tivemos 15,6 milhões de reais em prêmios emitidos nessa modalidade, do crédito consignado ao trabalhador. O movimento de ampliação de canais, como este que fizemos, permite um aumento na base de crédito elegível ao produto, que ainda segue impactado por níveis elevados de juros, que diminuem a capacidade de aquisição pelo cliente. Nesse sentido, na comparação anual, o volume de prêmios registrou uma redução de 21%, refletindo, além do menor volume de operações vinculadas ao crédito rural e pessoas jurídicas, a suspensão da oferta nas operações de crédito consignados do INSS no final de 2025, que ainda está vigente. No gráfico da direita, observamos os prêmios ganhos, que no primeiro trimestre de 2026 cresceram 6% em relação ao mesmo período de 25, o que reflete a resiliência do nosso negócio, sustentada por produtos de longo prazo. Avançando para a tela seguinte, apresento alguns dos nossos indicadores de desempenho operacional. A sinistralidade no trimestre foi de 22,5%, apresentando melhora de 2,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 25. Esse movimento é reflexo da melhora do indicador em todos os ramos, em razão do menor volume de sinistros no prestamista e da redução de despesas com serviços de assistência no ramo residencial. Em relação ao comissionamento, a dinâmica permaneceu dentro do patamar histórico, com um incremento de 0,7 pontos percentuais no comparativo anual, variação relacionada ao mix de produtos. Quanto à margem operacional, o crescimento no trimestre foi de 13%. Esse desempenho reflete o aumento dos prêmios ganhos, além da melhora do indicador de sinistralidade. Dessa forma, a representatividade da vertical seguros na margem operacional total foi de 47%, mantendo um patamar semelhante ao observado no primeiro trimestre de 25. Na tela seguinte, temos o desempenho dos negócios da vertical de acumulação. Iniciando pela Previdência, o volume de contribuições bruta no trimestre foi de 6,7 bilhões de reais, uma redução de 5%, variação influenciada pela incidência do IOF nos aportes em VGBL acima de R$ 600 mil neste ano. Destaco que a captação líquida foi positiva, somando 1,3 bilhão de reais no período, resultado da mobilização da força de vendas com incentivos para a captação e retenção de portabilidades. Com isso, encerramos o primeiro trimestre do ano com um volume de 206,8 bilhões em reservas, o que representa um crescimento de 15,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Avançando para a capitalização, neste trimestre renovamos o recorde de recursos arrecadados, totalizando 542,8 milhões de reais. Esse resultado representa um crescimento de 28% no ano. As reservas de capitalização alcançaram 3,6 bilhões de reais, um crescimento de 37% em 12 meses. Por fim, neste primeiro trimestre, foram comercializados 5,4 bilhões de reais em cartas de consórcio. Esse desempenho contribuiu para a expansão do estoque, que ultrapassou a marca de 50 bilhões de reais, com 50,9 bilhões, um aumento de mais de 39% na comparação com o primeiro trimestre de 25. Na próxima tela, ainda sobre os negócios de acumulação, a receita operacional no trimestre foi de 969 milhões de reais, um crescimento de 7,5% em relação ao primeiro trimestre de 25, com aumento em todos os segmentos. A margem operacional apresentou um aumento de 12% no ano, influenciado pelo crescimento das receitas. Desta forma, a representatividade da vertical de acumulação na margem operacional total foi de 27% no período. Agora a gente vai falar um pouco dos negócios de distribuição. Trazemos agora mais detalhes em relação a esses negócios
que inclui os resultados referentes às receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca Caixa, e as receitas de corretagem ou intermediação de produtos de seguridade, aqui considerados em conjunto como receitas de corretagem. No trimestre, as receitas dessa vertical cresceram 1%, refletindo o mix de produtos comercializados no período. Na tabela esquerda, podemos observar o desempenho dessa vertical detalhada, onde destaca os crescimentos das receitas originadas pela capitalização, seguro habitacional e residencial, como mencionado anteriormente. Quanto à distribuição da corretagem, do total de receitas, 22% foram destinados ao pagamento de taxas de premiação de empregados Caixa e remuneração de canais parceiros, enquanto 11% foram destinados à taxa de serviço Caixa. Os restantes 67% do comissionamento pago pelas empresas operacionais permaneceram na corretora como receita líquida. Em linha com as receitas, a margem operacional no trimestre foi de R$ 467 milhões, aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, os negócios de distribuição representaram 26% da margem operacional, sendo 21% referente à vertical de seguros e 6% aproximadamente referentes ao negócio de acumulação. Na próxima tela, os indicadores operacionais são apresentados de forma agrupada, considerando os percentuais de participação econômica da seguridade em cada empresa investida. No trimestre, o índice de despesas administrativas manteve um patamar semelhante ao registrado no mesmo trimestre do ano anterior e uma melhora de 2,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 25, refletindo a sazonalidade das despesas nas investidas. Ao desconsiderar os valores alocados no período com incentivos fiscais, esse indicador ajustado seria de 10,4%. Já o índice combinado apresentou a melhora de 3,1 pontos percentuais no ano, refletindo a melhora da sinistralidade dos ramos de seguros entre os períodos. O índice combinado ampliado registrou melhora de 3,3 pontos percentuais na comparação anual, refletindo também uma melhora no desempenho do resultado financeiro, com maior saldo médio de aplicações financeiras e por uma Selic acumulada maior nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando ao próximo slide, podemos analisar a representatividade dos resultados operacional e financeiro no lucro líquido, considerando, para tanto, o efeito de todas as participações líquido de tributos e na proporção devida também à companhia. O resultado financeiro, no trimestre, registrou um crescimento de 18% em relação ao primeiro trimestre de 25, como dito, reflexo da variação da taxa Selic observada no período, associada a um maior saldo médio de aplicações financeiras. Assim, o resultado financeiro foi responsável por 32% do lucro líquido da Caixa Seguridade no primeiro trimestre de 26, um aumento de 1 ponto percentual na comparação anual. Em comparação ao último trimestre do ano passado, a redução do resultado financeiro agrupado reflete a redução nas taxas de juros ocorridas no primeiro trimestre de 26, além da dinâmica de saldo médio de aplicações impactada pelo pagamento de dividendos. Vale observar que o crescimento de lucro em relação ao quarto trimestre foi alavancado pelo crescimento no resultado das operações. Quanto à composição da carteira de investimentos agrupada, em dezembro, do total de 15,7 bilhões em aplicações financeiras, 42% estavam alocados em papéis pós-fixados, 34% em pré-fixados, 17% em índices de inflação e outros 7% em outros tipos de fundos. A alteração marginal nas características dessa carteira em relação ao trimestre anterior reflete uma estratégia de maior exposição a títulos pré-fixados adotada pela CVP, Caixa Vida e Previdência, e pela CNP, elevando em 2,9 pontos percentuais a participação desses títulos. O yield médio da carteira pré-fixada ficou em 12,7%, com ligeiro crescimento em relação ao trimestre anterior, refletindo a estratégia de alongamento do portfólio e pulverização dos vencimentos em diversos vértices adotado pelas investidas do grupo. Com isso, concluímos a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 26 e daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agradeço a cada um de vocês. Por favor, Matheus. Muito obrigado, Edgar. Bom, daremos início agora à sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Lembrando que as perguntas poderão ser realizadas somente em português, e elas também serão respondidas em português. Caso deseje fazer alguma pergunta via Zoom, por favor, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Por favor, Thiago, o seu áudio está aberto.
Oi, bom dia, Gustavo, Edgar, Matheus. Obrigado pelo call e pelas perguntas. A minha primeira, eu queria entender um pouquinho mais quando vocês olham para a penetração dos produtos de acumulação, que tem vindo bem forte. Então, imaginando daqui para frente, vocês acham que ainda tem espaço para aumentar a penetração na base de clientes de vocês? Uma coisa que chama atenção aqui para a gente é que no consórcio vocês aumentam o número de clientes ao longo do tempo, mas em previdência a gente vê que o número de clientes fica estável, né? Então tem implícito aí que o ticket médio vem subindo e vocês não têm adicionado na margem novos clientes. Só entender como é que vocês pensam a trajetória de crescimento e adição de clientes, penetração sobre a base. E aí uma segunda pergunta um pouco mais rápida, em relação ao INSS, que foi bem discutido no trimestre passado, a suspensão, se vocês pudessem passar uma atualização, como é que foi a evolução mais recente a respeito da suspensão e se voltar ao original produto de prestamista. Obrigado. Aqui comigo. Obrigado, Thiago. Bom, a primeira pergunta em relação à penetração dos produtos de investimentos, né, de acumulação aqui dentro da Caixa Seguridade. Primeiro que o consórcio ele vem realmente ganhando espaço no mercado como um todo. É uma operação que ela cresce ano contra ano em toda a indústria e aqui na Caixa não é diferente. A gente já comentou um pouco também sobre isso, porque enquanto em algum momento foi colocado como um substituto, às vezes, do financiamento imobiliário, na prática ele vem complementando o portfólio e aquele cliente que ele vai fazer uma programação de compra de um imóvel, etc., ele pode e ele acaba fazendo isso aqui também dentro da Caixa, pela solidez, pela responsabilidade que a gente tem com o produto, com o cliente, a gente tem essa operação crescendo bem aqui dentro. Claro que agora a gente tem, para este ano, nesse primeiro trimestre, a gente observou um crescimento que a gente deve ter uma aceleração desse crescimento a partir do segundo semestre também, porque a gente tem concentrado as nossas estratégias de abordagem de cliente, comercialização, etc., agora para esse período, que ele vai ser um momento mais propício e que a gente está preparando aqui algumas questões específicas e especiais ali com a Caixa Consórcio para poder levar para vocês, que eu não vou adiantar agora. Em relação à Previdência, a Caixa hoje ela tem um modelo muito concentrado na agência física, principalmente quando a gente está falando da carteira de investimento dos clientes e do relacionamento com clientes investidores, né? A gente vem expandindo em canais digitais, mas até o momento a gente tem uma dependência dessa força de trabalho que faz um relacionamento com essa carteira e tem um upsell maravilhoso para poder fazer e tem ainda muitas oportunidades de novos clientes, inclusive aqueles vindos da habitação, para poder trazer seus recursos e trazer suas reservas de previdência para cá, que a gente tem as nossas campanhas de cashback, a gente tem as nossas campanhas aqui de incentivo para poder trazer portabilidade para dentro da Seguridade. E a gente tem ali, sim, muito espaço para poder trazer recurso novo, tá, Thiago? Então, assim, e clientes novos com esse produto, não só do mercado para cá, mas também bancarizando e trazendo essa consciência da necessidade de uma previdência privada para esses clientes aqui junto à Caixa Seguridade. E o ponto-chave de sucesso para isso vai ser realmente a expansão no digital, a mudança da forma de se relacionar e de alcançar clientes, que a gente está trabalhando nisso muito embarcado junto à Caixa, a criação do Super App e a forma como a gente vai conseguir realmente traduzir esse volume de clientes, de 150 milhões de clientes que a Caixa tem, em uma porta de relacionamento ampla, que não seja uma porta giratória, mas uma porta digital, uma porta moderna, uma forma bacana da gente fazer. Por fim, acho que a discussão do INSS que você trouxe, realmente a gente teve a suspensão ali da operação no ano passado, a gente já vem reportando vocês de tudo que está acontecendo, né? Os debates vêm acontecendo no âmbito administrativo ali entre a Caixa e o INSS, a gente vem prestando as informações e acompanhando essa evolução.
Até o momento não foi concluído o procedimento. Acho que assim que a gente tiver qualquer novidade, a gente vai mantendo todos vocês atualizados com informações o mais tempestivo possível e completas, e da maneira como a gente sempre trabalhou com toda a transparência aqui na nossa parte de relação com investidores, né? Mas é importante dizer que o produto como um todo ele tem uma visão e uma percepção que ela vai se adaptando na linha do tempo, né? Quer dizer, em um dado momento ele foi visto como um incremento de resultado para o grupo financeiro que estava fazendo a operação de empréstimo, porque estava sendo feita a colocação de um seguro e que muitas vezes o cliente nem tomava conhecimento ou enfim, tinha aquela questão de que existia uma dependência da contratação do seguro para fazer a concessão do crédito. Isso era uma questão que era observada no mercado e que a gente aqui já vinha trabalhando de uma maneira completamente diferente. Acho que desde que a Caixa Seguridade foi constituída, esses 5 anos nossos do IPO, a gente já vem com isso desde a origem aqui da Caixa Seguridade. A gente tem uma penetração desse produto nas operações elegíveis de crédito muito parecida com o que a gente tem nos canais digitais, nos canais físicos. Então, o cliente, quando ele está comprando por vontade própria no canal digital, ele já tem um percentual de penetração muito parecido com o que a gente observa no canal físico, com a diferença de que no canal físico ainda tem o empregado da Caixa que vai falar dos benefícios ali, do seguro, etc., para o cliente poder contratar. Além disso, no ano passado, a gente fez uma mudança na jornada, entramos com a terceira camada de confirmação do cliente de que ele está fazendo uma aquisição consciente do produto, e a gente tem ali, né, a contratação no instrumento de crédito, vem a questão do seguro, tem um instrumento específico de contratação de seguro, mais o token que chega pelo celular. Então, assim, juntando tudo isso, a gente tem uma operação bem consciente do seguro prestamista. É um seguro muito importante, ele tem uma natureza e uma finalidade brilhantes, e a gente tem total consciência disso, e a gente vem trabalhando da melhor forma possível. Mas nesse caso específico do INSS, por se tratar de um público vulnerável, por ter algumas questões que foram observadas de incidência de reclamações ou de percentuais muito elevados de comercialização do produto em algumas instituições, etc., foi adotada essa postura pelo Instituto, e a gente vem conversando com eles e trazendo os esclarecimentos em relação ao produto aí na linha do tempo, né? Mas qualquer atualização em relação ao procedimento, a gente vai manter vocês atualizados. Me alonguei um pouco, mas espero ter coberto tudo aqui e agradeço, viu, Thiago? Eu vou passar para o Portela só para ele complementar. Eu só queria, obrigado aí pela pergunta, Thiago. Só, acho que com relação ao INSS não tem muito mais o que complementar. Do nosso lado, a gente está de fato extremamente próximo do Instituto, próximo da Caixa. Temos feito trabalho gigantesco já há muito tempo de qualificação da força de venda, a despeito de todo esse esforço que já vem sendo implementado em camadas, né, 2, 3 camadas. A gente tem um trabalho bastante consciente de venda. A gente tem feito já há algum tempo um trabalho muito bacana, então está muito seguro de todos os procedimentos que foram adotados. Acho que o Edgar já abordou bem. Só com relação à Previdência, é claro que a gente está acompanhando os desafios que a gente tem. Primeiro trimestre aí, a nossa captação líquida aí, ela se posicionou positivamente a despeito de uma perda com relação de velocidade, com relação ao que a gente teve no primeiro tri do ano anterior, envolvido em todos esses desafios aí que a gente tem acompanhado, e uma agenda aí de campanha, seja de cashback, agenda aí de campanha de mobilização para força de vendas. Mas acho que vale frisar 2 aspectos importantes. A gente também iniciou agora, no início do segundo trimestre, uma campanha bacana agora, com essa questão, olhando para o nosso cliente, buscando a centralidade, uma campanha de incentivo para a portabilidade, para a captação nova, para o cliente aqui, né? Uma campanha de vendas que, na realidade, o foco é, de fato, gerar mais valor para o cliente. Então, acho que tem um ponto super importante aí que a gente está acreditando bastante. E o segundo ponto que eu acho que vale sempre frisar é que a estrutura de capital do banco, a estrutura de funding do banco, em função do crédito imobiliário, principalmente, que é sempre um competidor, né, no share of wallet do cliente ali, na hora que o gerente vai fazer a gestão das suas estruturas. Como a estrutura de fundo do banco está bem equacionada, a gente acredita muito que essa
concorrência, né, com a LCI, que é sempre um desafio para a gente, ela favorece o potencial de crescimento da Previdência. Então, a despeito de todos os desafios que o mercado vem tido, a gente está bastante confiante aí nesse crescimento ao longo do ano, tá? Obrigado. Obrigado. Tá bem claro. Se eu puder só fazer um follow-up, se vocês me permitirem. No consignado, vocês já têm alguma leitura inicial sobre o plano de redução da margem consignável para eventualmente chegar até 30% de máximo de dedução? Qual que seria, na visão de vocês, o potencial impacto para o crescimento do preço da mista no longo prazo? Acho que só 2 pontos aí importantes, né? Acho que tem um impacto. A margem, eventual ajuste que a gente teve recentemente aí da taxa de juros, né? Do tamanho da taxa de juros, do cap da taxa de juros do consignado crédito ao trabalhador. Acho que em relação ao consignado, de modo geral, a Caixa tinha aí um desafio dentro do seu portfólio de produtos que a gente não atuava com os cartões, né? Então, a gente, de uma certa forma, já tinha um foco muito grande nessa estrutura aí do cliente que é hoje atual, né? A gente está acompanhando sim, a gente acha que qualquer ação que permita gerar para o cliente uma melhor gestão das suas receitas mensais, ela é super positiva. Então, a gente está bastante focado nisso, acompanhando e de fato nos adaptando. O produto também está em evolução, a gente deve ter aí um pacote bacana de entregas e mudanças aí para o segundo trimestre. Então, a gente está bem confiante, devemos acompanhar, isso não gera um impacto ou uma preocupação aqui dentro de casa significativa. Com relação à taxa de juros, acho que vale falar aí que o crédito ao trabalhador da Caixa já representa hoje o crédito com a menor taxa média do mercado. Então, de novo, né, a gente olhando para o cliente, para a centralidade, para a principalidade do cliente, são ações super relevantes, super importantes. O produto de consignado, do prestamista para o consignado crédito ao trabalhador, como o Edgar disse, ele foi lançado agora em piloto, ainda nas nossas plataformas digitais. A gente deve começar a perceber uma mudança dele aí ao longo do segundo TRI, em função aí sim, né, da estabilização da oferta. É um produto que a gente só vendia nas redes físicas, como a gente já explicou aí em outras divulgações de resultado. Então, a gente está bastante confiante, todas essas ações que visam, né, num cenário desafiador de taxa de juros, como a gente tem tido, cuidar aí do affordability do cliente, de uma melhor gestão dessa estrutura de custos para o cliente, são super bem-vindas. A gente está bastante focado em que isso seja positivo para que o cliente tenha mais tranquilidade para continuar consumindo com a gente, né? Acho que quando a estrutura ela fica muito estressada, ela no tempo tende a ter um impacto negativo. Então, a gente acha que são ações super positivas que vão gerar valor para a gente no tempo, sim, tá, Thiago? Perfeito, bem claro. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Arnon Shirazi, do Citi. Por favor, Arnon. Fala, pessoal. Bom dia. Arnon? Alô? Está muito baixo. Está bem baixo. Nós não conseguimos ouvir. É difícil de ouvir, não, desculpa. Opa, fala mais alto. Agora sim, agora sim. Tá bom. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Gustavo, Edgar, Matheus. Vou falar em relação à parte de seguros. A gente viu que o prestamista melhorou esse preço comparado com o quarto TRI. Isso tem a ver com o segurado tributário que você tem. Mas qual foi a contribuição? E também a segunda pergunta seria na parte de seguro residencial. Tá? A gente viu que estava crescendo muito forte, né, no passado, com uma boa desaceleração nesse primeiro trimestre. Só para entender aí o que está por trás. Obrigado. Obrigado, Arnon. É prazer estar com você aqui de novo na nossa apresentação de resultados. Primeiro ponto, em relação ao prestamista, o nosso breakdown em relação aos prêmios emitidos, a gente teve
aproximadamente 69% vindo ali do crédito pessoa física, em especial consignado, 29% mais ou menos em relação à pessoa jurídica e 2% em relação ao agro, tá? Então, essa composição que a gente está falando aqui, ela demonstra a importância da carteira ainda, do crédito consignado, dentro da nossa operação de prestamista. A gente tem, lógico, que acompanhar as concessões de crédito do banco para poder fazer a colocação do produto. Ele é um produto que ele tem uma vinculação, uma correlação muito direta e muito ligada com a concessão de crédito do banco, mas aqui a gente também está trabalhando em algumas outras frentes, e aí uma expansão de portfólio que vocês também já observaram no ano passado, quando a gente entrou com perda de renda no prestamista, quando a gente está revendo aqui as jornadas, aumentando o público endereçável, abrindo canais, a gente já vem trabalhando com o portfólio de uma maneira que a gente vai ter a flexibilidade necessária para poder aumentar o crédito endereçável à comercialização do produto, né? Além, claro, da gente também estar verificando a melhor forma da gente trabalhar com a carteira dos créditos que já foram concedidos no passado, para a gente poder também trazer essa proteção securitária ali para os clientes, tá? Em relação ao residencial, a gente teve um crescimento muito forte ano passado, né? Assim, a gente veio com um ramp-up muito importante ali no ano passado, isso muito feito de uma estratégia que nós desenhamos junto com a Caixa, um posicionamento nosso de que a Caixa, enquanto líder de habitação, a gente vem também com uma possibilidade, uma habilidade de vencer ali, né? Como dizem as consultorias, da gente trabalhar isso dentro do nosso universo, e a gente vem posicionando o produto de uma maneira fantástica, vem com acoplado para poder fazer a complementação do que tem do seguro habitacional, para poder trazer mais proteção para o cliente que está comprando o seu imóvel novo. A gente vem com a opcionalidade de pagamento via cartão de crédito, isso traz uma comodidade para o cliente muito forte no momento da contratação e na tranquilidade dele, do dia a dia, de que ele vai estar com o imóvel dele segurado ao longo do tempo, né? E claro que com o nosso seguro residencial tradicional, lembrando aquilo que a gente falou na apresentação, assim, a expansão e evolução que nós tivemos da nossa carteira plurianual no seguro também, que é uma coisa fantástica, e a gente tem trabalhado aqui as regras de comunicação e a permanência dos clientes também nessa operação, né? Por isso que a gente tem aqui uma perspectiva muito forte do produto também nesse ano, né? No primeiro trimestre a gente tem aí um efeito de comparação de base, que ele acaba trazendo ali um crescimento relevante para nós em número, mas a gente vem com um crescimento sustentado na linha do tempo. Vou passar para o Portela aqui. E só com relação ao residencial e rapidamente ali sobre a questão do mercado endereçável que o Edgar já trouxe, acho que tem um ponto importante aqui que a gente vem falando ao longo também dos últimos calls de divulgação, que a gente vem olhando demais para o nosso produto de residencial acoplado, né? Que por vezes ele tem um efeito menor perceptível no T0, né? Porque quando você está mudando uma carteira de contratação anual ou contratação no longo prazo para um produto que tem pagamento mensal, ele pode ter a percepção, por vezes no vida a gente percebe isso também, que a carteira não cresceu com substância. Só que, você imaginando que esse é um cliente que vai ficar com a gente 10, 12, 15 anos, esse viés de empilhamento para a gente no tempo traz um efeito de persistência muito relevante. Então, de fato, faz parte dessa nossa estratégia trabalhar o lar mais protegido, que é esse residencial acoplado, que a gente entende que, além de gerar muito valor para o cliente, né, um produto que às vezes é mais barato do que ele comprar um produto anual, e ele percebe muito mais valor no tempo, né? A gente tem tido assim, história super bacana, nossa média de pesquisas respondidas por clientes logo depois da aquisição, ela tem sido muito positiva, né? O mercado aí abre em termos de 20%, 25% de pesquisa, a gente tem tido 40%, 45% de pesquisas respondidas com NPS super positivo sobre o produto, que demonstra que o cliente está enxergando valor nisso, então isso deixa a gente bastante feliz. Independente disso, dá um ritmo maior de crescimento perceptível só trimestre contra trimestre, no período, no acumulado, ele gera para a gente uma visão de persistência e acumulação muito forte.
E só com relação ao prestamista, complementando também o que o Edgar trouxe, o primeiro trimestre, quando a gente compara com o ano passado, a gente teve um trimestre, um primeiro TRI de 25 muito forte na Caixa, no PJ e no Rural, que não foi o mesmo aqui no primeiro TRI de 26, mas que tem um reposicionamento do banco, né? O banco investiu nesse primeiro TRI também para a criação de algumas agências especializadas em atendimento a micro e pequenas empresas, que isso deve agregar para a gente aí um público endereçável especializado ainda maior, né? A Caixa deve falar dos seus resultados aí na semana que vem, então vai contar um pouco da estratégia, é uma estratégia da Caixa, mas a gente está extremamente alinhado com essa visão do cliente, ainda não tendo capturado todo o valor, por exemplo, do crédito ao trabalhador, como eu acabei de responder anteriormente, que a gente acha que pode capturar, tá bom ou não? Obrigado aí pela pergunta. Bem claro, obrigado. Muito obrigado, Arnon. A nossa próxima pergunta vem do Antônio Ruete, do Bank of America. Por favor, Antônio, seu áudio está aberto. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e parabéns pelos resultados. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, na parte comercial, né, vocês já exploraram bastante algumas das oportunidades entre a Seguridade e o banco. Eu queria complementar a pergunta aqui, principalmente aqui por Portela, se existe algum gap em termos comerciais entre a Seguridade e o banco que não foi explorado até agora, né? Além desses produtos que a gente já vem discutindo faz um tempo já, em termos de residencial, prestamista, tem algum gap que vocês veem que dá para fechar, principalmente quando vocês olham pares? E uma segunda pergunta é na sinistralidade. Então, a sinistralidade, acho que para o setor como um todo, está vindo bastante abaixo, né? Eu acho que a ausência de eventos, principalmente com a ausência de El Niño aqui no começo do ano, ajuda, né, no residencial, principalmente, no imobiliário também. Mas, além dessa questão, quando a gente olha para algumas linhas, igual o prestamista para vocês, a sinistralidade parece ainda mais abaixo do normal. Então, eu queria entender um pouco melhor como que vocês veem isso, né? O que explica a sinistralidade tão baixa em alguma dessas linhas que nada tem a ver, né, com clima ou eventos do tipo? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Começar aqui, depois eu passo para o Edgar para explicar um pouco aqui a visão de sinistralidade, mas só aqui para falar um pouco sobre gap comercial, eu não diria de gap, eu acho que a gente tem oportunidades que a gente ainda pode capturar melhor, né? O banco tem investido demais em tecnologia, se a gente comparar, por exemplo, o início desse ciclo, né, da gestão do presidente Carlos com a visão de investimento atual, a gente praticamente dobrou o orçamento anual de investimento em tecnologia, né? Isso traz para a gente opcionalidades muito relevantes, né? A gente já falou um pouco disso aí em outras conferências, mas só reforçando, o banco está com uma iniciativa super relevante de algo que para nós aqui ainda era uma oportunidade a ser capturada. Nós temos mais de 150 milhões de clientes espalhados em diversas audiências, né, em diversos apps de audiências que não necessariamente estão conjuntas. Então, iniciamos aqui, a gente falou, um beta teste com colaboradores, a gente inicia ainda em junho, começo de julho, uma primeira onda de lançamento do que a gente está chamando o nosso super app, né, em que a gente procura no tempo, a gente vai procurar no tempo convergir toda essa audiência para um único front de relacionamento digital com o cliente, e aí sim, a gente acredita que tem uma oportunidade muito grande, seja em função de advento de IA, da restauração que o banco tem feito no seu painel de CRM com os clientes e principalmente dessa convergência de audiência com conexão, convergência digital e forma de se relacionar com o cliente, que vão sim proporcionar para a gente oportunidades. Então, a gente falou agora um pouco do prestamista no crédito ao trabalhador, mas a gente já está se preparando para, ao longo do segundo semestre, ter uma jornada de contratação no crédito imobiliário 100% digital. Então, imagina que hoje a gente tem, em média, 55 mil simulações de crédito imobiliário dia, né? Claro que nem todos os clientes que estão ali simulando são clientes que
estão contratando o seu crédito, mas, poxa, isso dá opcionalidades para a gente gigantesca. Um cliente que não necessariamente está pronto para um crédito imobiliário, mas pode ser um cliente público-alvo de um consórcio. E quando essa estrutura está toda correlacionada, alinhada, com uma jornada digital bacana para o cliente, ela traz sim para a gente opcionalidades. Então, o produto do lar mais protegido, o nosso DFC acoplado, ele tem sim um viés, para usar o exemplo do residencial que você trouxe, é muito bacana, porque quando o cliente olha e ele meio que está fazendo, né, aquela cestinha de produtos, pô, vou contratar aqui, o que é bacana eu colocar para mim? A gente acredita que essa captura de valor, sempre focado para essa visão, que o Conselho Diretor da Caixa tem sido muito insistente nisso, né? A visão no cliente, centralidade no cliente, como é que eu trago principalidade, aí não tem jeito, produtos de relacionamento, né, como são seguros, cartões, são fundamentais para essa pauta. Essa visão alinhada, eu acho que tem sim oportunidades. Eu não sei se eu chamaria de gaps, mas de fato oportunidades, sejam em canais digitais novos, eventualmente, né, dentro das estratégias do banco, de buscar canais de relacionamento especializados. Hoje a gente tem alguns canais especializados digitais, de correspondentes, que já são os maiores vendedores de cartão de crédito dentro do banco. Então, poxa, como é que a gente captura este valor? A gente está numa agenda gigantesca, eu disse para vocês, na primeira divulgação dos resultados que eu pude participar, a gente está numa agenda muito forte de integração de times de tecnologia, os nossos times de tecnologias das nossas JVs, com acompanhamento da seguridade, com os squads de tecnologia da Caixa, trabalhando de forma muito integrada para que os produtos nasçam protegidos e essas oportunidades possam ser capturadas. Tá? Então, eu olho mais como oportunidade necessariamente do que gap. Acaba sendo, de fato, quando você fica um pouco atrás de lançar uma experiência fluida, acaba sendo gap. Mas para a gente, são 150 milhões de oportunidades de conversar com esse cliente melhor e levar a oferta de proteção, planejamento financeiro para essas pessoas. Exato, maravilha. E aí, no tocante à sinistralidade, né, Antônio, assim, a gente... primeiro que o cenário desse ano realmente não tem nenhum evento concentrado, nada que tenha trazido fora da normalidade daquilo que a gente tem uma expectativa. É claro que, observado o índice veio abaixo e a gente também teve um cenário de normalidade no ano passado. Né? A gente tem aqui dois fatores principais, que assim, o que a indústria toda está falando, né? A questão do volume de aviso de sinistro, que realmente foi menor no período, e um segundo aspecto, que é uma mudança também procedimental para poder fazer atendimento, também é uma mudança de norma, que o momento de considerar a abertura do sinistro ele muda um pouco. Antes ele era exatamente no primeiro prévio aviso que poderia acontecer, e aí agora tem documentações mínimas que tem que ser encaminhadas e tem uma informação adicional que tem que ser prestada. Isso traz uma curva no momento zero de redução, mas a tendência é retomar a normalidade e ficar nos patamares que a gente teve aí, históricos do ano passado. A gente não mudou essa projeção para o ano, tá, Antônio? Então, mantendo aqui a tranquilidade de que o ano passado foi um ano de normalidade, sem eventos específicos. Esse ano também, até o momento, não teve, mas essa redução ela teve esses dois fatores principais aqui que eu trouxe para você, tá bom? Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do Rafael Nobre, do Safra. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Edgar e Matheus, pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai na direção aqui do prestamista, em específico aqui do novo produto de proteção contra desemprego no consignado CLT. Se vocês puderem compartilhar assim, como tem sido um pouco a penetração desse produto na ponta, o que pode ser run rate de penetração aqui. E aí também, se vocês tiverem aqui alguma perspectiva do quanto isso pode trazer em termos de incremento de prêmio para a linha do prestamista, só para a gente entender um pouco melhor o rumo dessa linha aqui, seria ótimo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pela pergunta. Acho que o produto está caminhando bem, né? Como a gente disse ano passado, e até agora o mês de março, né, a gente fez um primeiro beta teste aí. Ele só estava sendo oferecido na rede física do banco, que
responde hoje por aproximadamente 15% do crédito contratado no crédito ao trabalhador pelo banco, 85% dessa oferta já é digital, então a gente está bem satisfeito, a penetração nesse primeiro momento de testes aqui, ainda com jornadas a serem melhoradas, ela está batendo aí próximo de 30%. Tá? Então, para uma oferta digital, ainda em teste, com melhora em experiência para ser feita, ela é bacana, e sem aí dar muito guidance, a gente acha que esse é um negócio que deveria se manter aí, um pouco acima disso, e nós estamos pensando aqui, Rafael, entre 20 e 30 milhões mês aí de produção para esse produto aí no seu estágio de maturidade. Tá? É o que a gente está pensando aqui hoje da maneira que a gente acha que com o produto ajustado, de maneira alinhado numa jornada bacana de compra para o cliente, é onde ele deveria se comportar aí, tá? Obrigado. Muito obrigado, Rafael. A próxima pergunta vem do Marcelo Misrai, do Bradesco BBI. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Olá pessoal, tudo bem? Parabéns, mais uns resultados fortes e com boas perspectivas. Meu ponto é em relação ao seguro de vida, né? Acho que já foi falado um pouco, mas queria entender um pouco mais realmente a mudança, né, na estratégia do produto, no tipo do produto, ele encaixou muito bem. A gente tem visto uma melhora aí da dinâmica nos últimos talvez 2 trimestres, né? E aí queria entender um pouco como é que vocês estão vendo esse produto. Acho que imagino esse ano ainda o prêmio emitido talvez mais difícil, né? Ainda o crescimento acelerar muito, mas para o ano que vem acho que a própria dinâmica de comparação deve facilitar o crescimento. Eu queria que vocês explicassem um pouco por que vocês estão achando que esse produto está conseguindo tamanha penetração ou aceleração com o pagamento mensal, né? Quer dizer, com um ticket mais diluído aí para o cliente, e se vocês ainda veem muito espaço para penetração, se pudesse dar alguma ordem de grandeza da penetração desse produto com um ticket mensal, em comparação a como estava antes o produto de ticket anual. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Essa pergunta é super bacana para a gente, porque o produto de vida, que é um produto de relacionamento de longo prazo com o cliente, ele é para a gente, assim, um produto que a gente tem acompanhado, e realmente essa mudança de estratégia, ela teve o objetivo, sim, de focar a centralidade no cliente, né? De novo, não é que a venda que era feita não era uma boa venda, mas a gente entende que um produto de vida é um produto de relacionamento de muito longo prazo, né? Um produto que o cliente está aqui com a gente e que a gente espere que ele fique com a gente até o final do seu relacionamento aqui com o banco. Então, essa mudança, ela trouxe para a gente produtos que de fato tem um ticket médio um pouco menor. A gente ainda segue com ela extremamente concentrada nessa visão, mas com opcionalidade e oportunidades interessantes no tempo, que, por exemplo, hoje, dentro do nosso escopo e portfólio de produto, a gente não tem produtos que têm crescido muito no mercado ao longo dos últimos 2 anos, e que nós estamos aqui dentro de casa trabalhando nele para lançar ainda esse ano como o produto de vida resgatável, né? Ainda sem falar muito aí sobre whole life, vida universal, que a gente ainda está aguardando um pouco de regulamentação, entender como é que vai ficar, mas o Vida Resgatável tem sido muito bem aceito e consumido pelo mercado, em função de estruturas tecnológicas. A gente vinha de legado da empresa anterior, a gente tinha dificuldade de avançar nisso, tem sido feito investimentos gigantescos em tecnologia na companhia, na Caixa Vida e Previdência, ao longo dos últimos 2 anos para mudar isso, e esse ano a gente certamente sai também com esse produto de vida resgatável, que vai complementar a nossa estratégia e amplitude de cobertura para o cliente. Então, sim, a gente acredita nessa estratégia, continua acreditando nessa estratégia.
estratégia. A gente acha ainda que pode melhorar a relação com o nosso cliente depois de adquirir o produto. A gente está investindo muito em time de CRM para acompanhar o cliente que eventualmente está com dificuldade de pagamento no débito em conta, buscando alternativas de meios de pagamento, débitos em outras instituições, para que ele possa complementar e manter essa persistência e resiliência com a gente. A estratégia não muda, a gente acha que a visão no cliente ela é fundamental, a gente está esperando, como a gente vem falando, que essa estratégia de empilhamento, que assim como no residencial, né, que foi algo que a gente mudou aí para o DFC acoplado, às vezes parece que está agregando muito pouco, ano contra ano, na prática, ela gera uma persistência muito grande para agir na carteira. E com complementação de portfólio, investimento, né, nos nossos gerentes, nossa força de vendas, a gente tem feito um trabalho de especialização desses nossos colegas para que eles olhem previdência e o próprio vida resgatável como complemento não só de segurança, mas também de planejamento. A gente acredita muito que essa estratégia dessa forma deve ser sim, para o cliente de alta renda, super relevante, e para o nosso cliente da nossa base de carteira, que ainda pode penetrar muito mais, seja com microseguros e com esses produtos de oferta mensal, bastante. Então, continuamos nessa agenda de foco nessa escala aqui, e a gente acredita que os resultados que já vem, a gente tem acompanhado aí, né, principalmente de pagamentos mensais, que eles performem aqui, tragam essa visão de empilhamento da carteira, como a gente tem falado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem do Henrique Navarro, do Santander. Por favor, Navarro, pode prosseguir. Vocês têm colocado resultados que são muito estáveis, muito previsíveis. Isso é uma coisa que o investidor gosta muito, né? Acontecem várias coisas no Brasil, em setores, segmentos, no macro, etc. E vocês continuam entregando resultados sem muito susto, sem grandes variações. Isso é muito positivo. Olhando muito para frente, e aqui eu não quero um guidance de vocês, mas é mais para a gente pensar junto, olhando muito para frente, essa previsibilidade também, por outro lado, indica que não tem por onde a gente fazer mudanças que sejam materiais e positivas na expectativa da empresa no longo prazo. Então, a minha pergunta para vocês é sobre a ótica do C-Level. Existe alguma coisa que eventualmente possa fazer a gente mudar um earnings surprise, né? Mudar de uma maneira positiva os earnings de longo prazo, ou seja, algum projeto de redução de custos ou algum produto que vocês estão desenvolvendo, ou mesmo um segmento que pode voltar de uma maneira mais forte, ou alguma M&A, qualquer coisa que mude o status quo e que faça a gente considerar números diferentes do que a Caixa Seguridade tem colocado? Obrigado. Obrigado, Navarro. Começando aqui, só reforçar a questão do modelo de negócio da Caixa Seguridade, né? Assim, a gente tem uma vertical de distribuição e a gente tem a indústria, eu vou chamar assim, do seguro aqui dentro de casa, que fornece os produtos. E aí, tendo a gangorra dos dois produtos, a gente tem essa previsibilidade que você trouxe, inclusive aqui fazendo só um reforço de que quando a gente faz a divulgação, a gente fala de resultado financeiro, a gente faz o resultado financeiro das investidas, porque o dinheiro que chega para nós, a gente tem um payout elevadíssimo, a gente não tem uma carteira grande aqui de investimentos. Mas, aproveitando para falar um pouco disso, então, existe uma previsibilidade grande, a gente tem alguns grandes mercados que estão aqui dentro, eles já estão reportando um resultado maravilhoso, e a gente tem, como conversado aqui durante toda a teleconferência, principalmente no Q&A, um público endereçável que é fantástico e que a gente vem trabalhando junto com a Caixa para poder expandir. Eu vou passar para o Portela na sequência para poder falar um pouquinho disso, mas acho que ponto importante, né? Assim, os nossos resultados eles vêm preponderantemente do nosso resultado operacional, né? Nós somos uma companhia operacional de fato, então nossas receitas de distribuição são muito importantes. Nosso pedaço de originação de novas operações o nosso foco de geração de resultado, não a parte financeira. E
Esse portfólio que nós temos hoje, com 8 principais produtos, que normalmente são esses que nós trazemos para vocês aqui dentro das apresentações de resultados, são os nossos carros-chefes do momento e aquilo que a gente trabalha hoje dentro do público endereçável, que é o banco, enquanto unidade de relacionamento ali com os clientes, acaba tendo a possibilidade de colocar. Eu vou passar para o Portela para ele falar um pouquinho das perspectivas, que acho que é bacana ouvir dele também. Legal, Navarro. Obrigado aí pela oportunidade aqui, obviamente cuidando para passar aqui o que é possível a gente compartilhar, né? Mas de forma muito direta, a gente ainda tem uma penetração dentro dos produtos, como o Edgar falou, dentro dos modelos de negócio, a nossa penetração, ela ainda tem oportunidade de ser melhorada, né? Como a gente disse, a nossa audiência de mais de 150 milhões de clientes, ela é extremamente difusa, ela está em muitos apps, muitas frentes de contato diferentes. Quando a gente usa as nossas empresas para fazer oferta, com o nosso canal de distribuição, enfim, a gente tem oportunidade por si só. Quando eu olho para isso, na nossa perspectiva aqui, muito grande. À medida que eu enxergo a possibilidade de eu chegar no device do cliente, né, que hoje nos acessa, chega em programas sociais, e obviamente que aí, com produto adequado, suitability para microseguros, o que é possível ser feito, nos produtos de alta renda, né, a Caixa está inaugurando agora 10 agências, 10 pontos de espaço de relacionamento com clientes, do que a gente tem chamado de cliente singular, que é o cliente de alta renda, para ter espaço de relacionamento. Estou fazendo um teste, mais de 100 agências focadas no público de micro e pequena empresa, para a gente poder dar um atendimento especializado. Então, na prática, o primeiro ponto que eu posso dizer para vocês a gente tem sim uma oportunidade muito grande de crescer com o que temos dentro da estrutura dos nossos clientes hoje, que ainda não foram acessados da maneira, da forma e talvez com o produto adequado ali naquele momento de experiência dele. Então, acho que por si só, quando eu olho para o nosso negócio, nosso business as usual, eu enxergo que a gente tem uma oportunidade gigantesca aí, e no modelo que para a gente é incrível, que é poder fazer essa melhora sem precisar subir no acostamento, né, como a gente costuma dizer, porque a gente tem um modelo de receitas extremamente previsível, consistente, num modelo de negócios também muito consistente, numa empresa secular que une, como a gente já falou, marca muito forte, capilaridade, distribuição, cultura muito forte. Então, acho que por si só esse ponto já é super importante. Quando eu uno tecnologia, acho que tem um poder de escala muito relevante aí. E agora, é claro que a gente olha aqui para dentro de casa, o que a gente fez, obviamente aqui já, né? E as oportunidades desses 55% de mercado de seguros que a gente ainda não consegue ou não conseguiu de maneira adequada acessar, seja em fábricas de produtos ou principalmente usando essa nossa capacidade de distribuição, né? Então, o management da empresa está extremamente tá focado, olhando para isso também. A gente precisa, de novo, construir experiências conectadas com a Caixa para que esses nossos clientes possam ser ofertados no canal certo, com suitability mas de maneira adequada, a gente acessar esse mais de 150 milhões de clientes da Caixa. Mas por outro lado, Navarro, a gente tem sim acompanhado, avaliado oportunidades que possam eventualmente aparecer aqui para a gente, de explorar melhor a base de produtos aqui dentro de casa, do mercado de seguros. A gente está acompanhando o que o mercado de seguros tem olhado, para eventualmente, se tiver oportunidade, a gente olhar. Isso não tem a ver com M&A, não tem a ver com aquisição, tem a ver com oportunidade de fato para o mercado que é regulado, que a gente consegue olhar, a gente sabe olhar, a gente tem uma estrutura de distribuição hoje montada, tem uma corretora, ou em produtos diretos, ou em co-corretagem, para a gente poder olhar para essa estrutura. Estamos avaliando como é que a gente ajusta melhor, né? Hoje, nosso atacado, por exemplo, é muito pouco servido. Então, assim, a gente tem muita oportunidade para atacar segmentos, nichos e portfólio de produtos para os nossos clientes. A gente acha que esse negócio de olhar para mar aberto não é uma necessidade. Talvez ali um produto ou outro que exige necessidade de especialização pode ter oportunidades, mas o nosso negócio está aqui. A Caixa é um mar aberto por si só, né? 150 milhões de clientes. O que a gente tem de oportunidade aqui é realmente ativar melhor ainda o que temos dentro de casa, tá, Navarro? Eu acho que só por isso aí só eu já enxergo uma oportunidade gigantesca para a gente. Obrigado. Obrigado, Navarro.
Bom, obrigado, Portela, obrigado, Edgar. Nós temos algumas perguntas que recebemos via chat e nós responderemos elas por e-mail, tá? Em função do tempo. Infelizmente não vai dar tempo de nós conduzirmos as respostas aqui, mas nos comprometemos a responder a todos por e-mail, tá bom? Passo agora para o Portela para que ele faça suas considerações finais. Bom, queria agradecer de novo aí a audiência, aí a gente está com formadores de mercado, acionistas, pessoas que confiam no nosso trabalho, então eu queria agradecer muito os nossos clientes, os nossos acionistas, investidores, nossos sócios, parceiros, que são fundamentais para a gente. Acho que essa multiplicidade de cultura tem ajudado a companhia a se manter renovada o tempo inteiro. Quero agradecer de novo, né, os nossos clientes pela confiança nos nossos produtos, os nossos acionistas, e quero agradecer especialmente aí o nosso controlador, que tem sido nosso controlador, nosso órgão de governança, que tem dado um suporte gigantesco para a gente possa seguir, e aí de forma especial os nossos colaboradores, nossos times, seja os times da Caixa Seguridade, as nossas GMVs e a nossa redistribuição da Caixa, tem sido incrível, estou muito animado, a gente tem uma janela impressionante, espetacular aí de oportunidades pela frente, acho que temos aí um caminho muito bacana pela frente. Obrigado pelo tempo e a energia, a vontade e a audiência de vocês aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos.